O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Pela palavra do Santo Evangelho, desde o começo do ano, nas missas de domingo, nós estávamos sempre lendo os trechos do Evangelho de São Marcos. Não sei se você percebeu, hoje começamos a ler um novo Evangelho, e vamos fazer isso por 4 domingos. É o Evangelho de São João. E é muito bonito porque durante 4 domingos nós vamos ficar apenas no capítulo 6 do Evangelho de São João, que é um capítulo que fala sobre o discurso de Jesus sobre o pão da vida, sobre a Eucaristia. A partir de hoje, por 4 domingos, nós somos convidados a refletir, a pensar, a rezar a importância da Eucaristia na nossa vida. Aí vem uma pergunta: padre, hoje não falou da Eucaristia, hoje falou de um milagre que Jesus realizou, que é o milagre da multiplicação dos pães. Pois é, esse milagre que nós ouvimos na primeira leitura, esse milagre que nós ouvimos no Evangelho, é uma preparação
para aquilo que Jesus vai falar a partir do próximo domingo sobre a Eucaristia. Então fica bem claro para nós que hoje Jesus não fala diretamente sobre a Eucaristia, mas ele prepara o nosso coração para entender o significado da Eucaristia para a nossa vida. E aí, a liturgia da palavra apresenta para nós características essenciais dos discípulos de Jesus Cristo. Quem são os discípulos de Jesus Cristo hoje? Somos nós. Quem quer conhecer a Eucaristia, quem quer amar a Eucaristia e quem quer viver da Eucaristia, antes é chamado a ser discípulo, discípula de Jesus Cristo. Basta somente ser batizado ou batizada para ser discípulo de Jesus Cristo? Não, não basta. É preciso estar sempre na sua presença. É preciso estar com Ele. É preciso aprender com Ele. É preciso caminhar com Ele. Por isso que as características que nós vamos partilhar agora nos ajudam a preparar o que nós vamos entender nos próximos domingos sobre a Eucaristia. Na primeira leitura, aparecem duas características fundamentais para a vida do discípulo. Veja que na primeira leitura aparece um milagre, e o milagre acontece da seguinte forma: um homem leva para Eliseu alguns pães e oferece para Eliseu alguns pães. Eliseu, ele poderia ter pego aqueles pães e ficado para ele, mas ele resolveu pegar aqueles pães e distribuir para outras pessoas. Ele insiste na distribuição e as pessoas pegam aqueles pães e diante da partilha deu para todo mundo e ainda sobrou. O que nós temos de característica nessa primeira leitura e uma característica para o discipulado? Partilha dos dons e depois confiança em Deus. Quando falamos da partilha dos dons, nós não falamos só de partilha material, mas nós estamos falando da partilha daquilo que você possui na sua vida, como dom que Deus ofereceu para você, e que você deve colocar este dom a serviço de Deus, aonde? Na comunidade. Os dons são diversos. Tem gente que tem dom para tocar, tem gente que tem dom para cantar, tem gente que tem dom para ler, tem gente que tem dom para falar. Não importa qual seja o dom, e não existe algo que seja melhor do que o outro. O dom, por exemplo, do sacerdócio. O que na verdade é o padre, hein, gente? Nós estamos próximos de celebrar aí mês de agosto vocacional. Agora me veio uma coisa interessante. O que é o padre para a comunidade? O padre para a comunidade nada mais é do que aquele que preside a comunidade, aquele que coordena a comunidade. É um dom, mas não é um dom melhor do que aquele que está na comunidade. Não existe isso. É nós que muitas vezes criamos na nossa cabeça que o padre na comunidade é melhor do que os outros. Não somos melhores do que os outros. Temos um dom que é diferente dos outros. Como você também tem um dom que deveria ser colocado a serviço na comunidade. Então, característica do discípulo: colocar a serviço de Deus na comunidade o seu dom. Depois, confiança em Deus. E até mesmo confiar que, se você tem um dom, Deus vai te ajudar a colocar a serviço este dom também.
Segunda leitura, São Paulo nos convida a viver em comunidade. O dom que você tem deve ser colocado em comunidade. E aí São Paulo vai dizer assim: 3 coisas, 3 virtudes são importantes para nós: humildade, mansidão e paciência. E aí São Paulo fala uma coisa muito bonita: suportando-vos uns aos outros. São Paulo está querendo dizer para nós, é para a gente viver em comunidade, e não é para a gente se afastar da comunidade. São Paulo está dizendo que a comunidade é uma coisa bonita para se viver, mas também está dizendo que não é fácil viver em comunidade. Por outro lado, tanto São Paulo quanto o próprio Jesus vai dizer que nós não podemos viver fora da comunidade. O Cristo ressuscitado, ele não aparece para uma pessoa só, nunca fez isso. Aparece sempre para a comunidade, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu vou estar. Valorizar a comunidade, valorizar a importância da comunidade. A nossa comunidade pode não ser perfeita, mas é uma comunidade que busca a perfeição. Na nossa comunidade tem desafios, tem dificuldades, tem conflitos, mas tem tanta coisa bonita também. Então, olhar para a comunidade como um algo bonito de Deus, e que eu posso dar também a minha contribuição. Eu posso dar também colocar o meu dom a serviço dessa comunidade. Não adianta você ficar criticando a comunidade, isso não vai resolver. Então reze pela comunidade e dê a sua contribuição, dê a sua ajuda para que a comunidade seja uma comunidade muito melhor do que ela já é. No Evangelho, pelo menos 3 coisas importantes dessa característica do discípulo de Jesus Cristo. Primeiro, Jesus, no primeiro versículo do Evangelho, ele passa para outra margem. Passar para outra margem. Passar de viver aquele comodismo. Ter a coragem de descruzar os braços. E ter a coragem de se arriscar. Arriscar na fé e arriscar na busca profunda por Deus. Passar para outra margem. O Evangelho é muito bonito porque a época de Jesus, todo mundo subia para Jerusalém para celebrar a festa dos judeus. De repente vem Jesus e fala assim: eu não quero saber dessa festa, porque essa festa não é boa para o povo. Eu vou para outro lugar, vai para outra margem. Precisamos ter essa coragem. A coragem de ir para outra margem. A coragem de ir para um outro lugar. A coragem de se arriscar. Às vezes falta tanto isso para nós. Às vezes nós nos acomodamos tanto na nossa fé, na nossa religião, no nosso jeito de rezar, e de repente vem Jesus propondo para nós desafios. Propondo para nós desafios, e de repente a gente tem medo de se arriscar diante dessa proposta de Jesus. Segundo, oração. Jesus rezava, e rezava sempre, e rezava muito. No milagre que ele realiza da multiplicação dos pães, é muito bonito, porque antes da multiplicação dos pães, Jesus está rezando, está a sós, rezando com seus discípulos. Durante a multiplicação dos pães, logo depois que André apresenta o pão de cevada e os peixes, ele reza a Deus na hora que o milagre está acontecendo. E no finalzinho do Evangelho, quando Jesus já está ali
terminando o evangelho, diz que ele sai sozinho e vai rezar. O que o evangelista São João está querendo mostrar para nós? Jesus reza antes da ação, durante a ação e também depois da ação. E aqui tem uma coisa bonita para nós, aonde Jesus ele revela para nós que não basta só rezar. É preciso rezar e é preciso fazer as coisas acontecer. É preciso se rezar antes, rezar durante e rezar depois também da ação. O Papa Bento XVI, falando sobre a oração, olha que coisa bonita o que ele diz sobre a oração. A oração é a experiência que abre o nosso coração a Deus e assim gera também criatividade na busca de soluções. Ou seja, em outras palavras, se você está com um grande problema na sua vida e você não sabe como resolver, a melhor coisa que você faz é rezar, porque através da oração você consegue encontrar solução para os problemas que possivelmente você pode ter na sua vida. Terceiro detalhe e último do evangelho é quando Jesus olha para o horizonte e vê a multidão. É muito bonito essa cena do evangelho, quando Jesus olha e vê a multidão que o segue, ou vê a multidão que está buscando. Nós precisamos também de novos horizontes. Nós precisamos olhar para a frente. Eu vejo que muitas vezes nas nossas comunidades, no rosto das pessoas, existe uma falta de esperança. Existe um desânimo interior e às vezes até exterior. O que tem provocado isso? Eu tenho questionado muito o que tem provocado isso na vida das pessoas. Talvez nos falte, como discípulo ou discípula de Jesus Cristo, nos falta essa coragem de olhar para novos horizontes, de perceber quanta coisa bonita Deus pode fazer através de mim, através de você. Nos falta esta coragem. E aí eu termino com uma frase bastante interessante. Precisamos fazer as coisas como tudo dependesse de nós, com empenho e dedicação. Repito, precisamos fazer as coisas como tudo dependesse de nós, com empenho e dedicação. Agora vem a outra frase para complementar esta, e depois fazê-las como se tudo dependesse de Deus, com prontidão e também com confiança. Não adianta a gente rezar e dizer para Deus: faça tudo por mim e eu vou ficar aqui de braços cruzados esperando. Não. Deus diz para a gente e nos convida a fazer o quê? Façam tudo o que vocês puderem, e aquilo que vocês não puderem fazer, eu estarei sempre com vocês, fazendo o que vocês não podem fazer. E aqui está a beleza da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães, o milagre da multiplicação dos pães, acontece do nada. Jesus transformou pedra em pão? Sim ou não? Jesus não fez a multiplicação do nada. Ele pegou o que aquele menino tinha, pão de cevada e peixe, e daquilo que aquele menino tinha, ele conseguiu transformar no grande milagre da multiplicação. Ou seja, se nós não formos capazes de também partilhar os nossos dons, não vai haver milagre nenhum nas nossas comunidades.
Mas se de repente todo mundo colocar a serviço de Deus os seus dons, então acredite, aí vai acontecer o grande milagre da multiplicação dos dons, da multiplicação dos bens e assim por diante nas nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.